Graça e paz de Jesus a todos, amém? É bom estarmos na casa do Senhor, não é? Eu gosto muito do Salmo, muito, o Salmo que fala: alegrei-me quando me disseram. Isso nunca fez todo sentido, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Graças a Deus por isso, uma grande alegria para a gente. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia e fazer nossa primeira leitura nessa manhã na carta de Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 18. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor, um conselho do apóstolo: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de viver. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias que são maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Como é que vocês fazem isso? Não se embriaguem com vinho, pois nele há muito descontrole e dissolução. Ao invés disso, sejam todos cheios do Espírito. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, nos primeiros 3 capítulos dessa carta, ele vai dizer aquilo que Cristo fez por nós, e depois, nos últimos 3 capítulos dessa mesma carta, ele vai nos dar instrução em relação à nossa maneira de viver. E se a gente pode sintetizar esses conselhos que Paulo nos dá nessa segunda parte da sua carta, é justamente o verso 18, quando ele diz, com essa imagem muito interessante do vinho e do Espírito. São duas coisas que nos preenchem. O primeiro causa dissolução, causa embriaguez, e o segundo, quando você é cheio dele, causa lucidez. A embriaguez, evidentemente, a gente pode trazer aqui muitas imagens, né, que esse texto nos mostra, mas uma delas é a ideia do relaxamento. Quando você se embriaga, uma coisa que acontece quando você está tomando muito vinho, você está se entorpecendo, você entra naquela mentalidade relaxada diante da vida. E a gente gosta muito dessas condescendências, né, assim, irmãos? De pensar dessa forma: eu já fiz tanto, eu já trabalhei tanto, eu já criei tantos meus filhos, eu já andei tão certo, eu já dei o meu sangue nessa vida, agora eu tenho direito de. E aí nesse agora eu tenho direito de, a gente se empanturra, a gente consome demais, a gente faz tanta coisa para o nosso prazer, para a nossa alegria e para a nossa satisfação. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que esse não é o momento para isso. Nós não estamos no momento onde a gente deve relaxar e baixar a nossa guarda e ficar embriagado com as coisas desse mundo, meus irmãos. Mas o Paulo vai dizer que ao invés disso, ao invés de vocês se empanturrarem com as coisas desse mundo e viverem para o seu próprio prazer, vocês precisam de uma atitude. E qual é? Serem cheios do Espírito. E é muito interessante, Paulo fala que você vai ficar cheio do Espírito para ir para a guerra. Porque no capítulo 6, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Ou seja, irmãos, nós ainda estamos em guerra. Nós ainda não chegamos em casa. Então não é hora de relaxar. Não é hora de se empanturrar com as coisas desse mundo. Não é hora de andar como nécios, mas precisamos andar como sábios, porque os dias são maus. Então, haja com sabedoria na sua casa, continue se esforçando para ser uma boa mãe, um bom marido, um bom filho, continue
fazendo o seu melhor no seu trabalho. Cuide do seu corpo, cuide da pureza da sua mente. Não é hora de baixar a guarda, é hora de ser cheio de espírito, porque a guerra está aí, a gente precisa lutá-la com as armas de Deus. Amém? Vamos orar, entregar ao Senhor o nosso culto nessa manhã. Oremos. Ó Deus bondoso, te damos graças porque o Senhor nos recebe a tua presença. Te damos graças porque somos teus filhos, Senhor, e nós queremos ser teus filhos que refletem a imagem do primogênito, de Jesus, o filho maduro, o seu ruiós. Esse que é o nosso modelo, Senhor. Nós não queremos ser crianças, mas nós queremos ser achados na tua presença como soldados. Ó Deus, que o teu Espírito que nos enche, que enche a tua igreja, possa nos manter alertas, possa nos fazer andar com sobriedade nesse mundo, não nos embaraçando com os negócios desse tempo, Senhor, não deixando que os negócios desse mundo nos embriaguem, mas nos ajuda, Senhor, a vivermos na tua plenitude e nos esforçarmos ao máximo para cumprir a nossa vocação nessa terra, de forma pessoal, e também a nossa vocação como corpo de Cristo, Senhor. Deus, agora quando nos reunimos para te adorar, que tu sejas o centro do nosso louvor, que os nossos olhos, Jesus, estejam colocados em ti. Tu és o nosso paradigma, tu és o nosso modelo, tu és o nosso Senhor. Que o teu Espírito possa nos conduzir a não apenas olharmos para ti, Senhor, mas a te desejarmos com a nossa alma. Que quando cantarmos, Senhor, nosso louvor seja expressão de tudo aquilo que o Senhor significa para nós. Faça isso para a tua própria glória. Abençoa-nos e que o Senhor, pelo teu Espírito, nos ajude a te prestar um culto em espírito e em verdade. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, irmãos. Eu também estou igual o pastor, eu fico muito alegre quando vem aqui no templo. Eu gosto demais, porque aqui é o nosso bate-encontro, é aqui que a gente se vê, né? Eu passo dias sem ver vocês e quando vejo, meu coração se alegra. Então, que legal que a gente está aqui. Eu também digo a vocês, sejam todos muito bem-vindos, sempre, 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 sempre. Vamos lembrar dos nossos avisos da semana? A Jennifer está nos ajudando ali, ó. Grupo online. Essa semana teve gente nova querendo participar lá, viu, Ivane? Foi muito legal. É isso aí, Ivane sempre nos ajuda, até ela veio hoje, olha lá que legal. Bom demais, né? Tá ali a 1 metro de distância do marido, mas veio, né? Muito bem. Mas família é permitido, viu? Ficar próximo, não tem problema não. Bom, pessoal, tem também as nossas atitudes sociais. Vocês estão vendo aqui a nossa cesta aqui do meu lado direito, ó, tá cheia, e eu fico sempre feliz porque eu vejo ela cheia e vazia. Às vezes eu olho para ela, até esvaziando, de repente ela tá cheia outra vez. E isso é muito legal, né? Como o pastor já nos ensinou, isso também é oferta ao Senhor. Então, sempre que você for no supermercado, se lembrar, traga algum alimento ou um produto de higiene e limpeza para contribuir. Você também que está nos vendo em casa, se você quiser contribuir, nós vamos até você e buscamos aí a sua oferta, tá bem? Pode passar, Jennifer. As nossas redes sociais estão a todo vapor, né? Tem mensagens muito gostosas de ouvir, instrutivas, então você pode assistir e também compartilhar. Isso nos ajuda a chegar mais pessoas. Eu sempre que eu ouço uma mensagem que toca o meu coração, eu compartilho com meus familiares, meus amigos, e você pode fazer isso também, porque inclusive cria um ambiente para que você cresça, discuta aquele assunto que foi pautado no culto. No próximo domingo já é o dia da nossa ceia ágape. E como vocês sabem, o pastor disse isso, a gente não vai deixar ninguém para trás. Enquanto perdurar esse momento de pandemia, nós faremos ela online. Então você vai receber o link e é muito importante que você
participe conosco. Prepare lá o suco de uva e o pão para que a gente compartilhe junto no próximo domingo, que será o primeiro domingo do mês, tá certo? Nós continuaremos com esse modelo de culto enquanto a pandemia perdurar, pensando sempre na proteção. Acabou, Jennifer? Também, irmãos, queria lembrá-los que todas as semanas o Suelen manda um linkzinho para você fazer inscrição para estar no culto. E é muito importante que você se inscreva, porque isso nos ajuda a monitorar e a decidir, inclusive nos dá liberdade para receber visitantes. Às vezes a gente não sabe se a gente pode convidar alguém, porque a gente fica guardando a vaga para alguém na igreja. E tem outras pessoas querendo vir ao culto. Então, a gente precisa que você nos ajude nisso. Vocês que estão aqui certamente estão inscritos, não é? E você que está nos assistindo também, se quiser se inscrever, por favor, se inscreva. Se a gente conseguisse fazer isso até na sexta-feira, no sábado a gente poderia estender o convite a outras pessoas, tendo certeza de quem estaria aqui no domingo. Então, posso contar com vocês para me ajudar a divulgar isso, incentivar os outros a se inscrever e etc e tal? Vai ser bênção, tá? Daqui a pouco, com a nossa irmã Cat, sua turma, ela também vai nos orientar com os dízimos e as ofertas. E você que está em casa poderá também nos acionar para que a gente busque, tá bem? Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje nós chegamos um pouquinho mais cedo e o pastor Tiago fez uma oração que tocou muito meu coração, falando sobre a questão de Deus, Ele habitar entre os louvores e que nós devemos dar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, porque isso o agrada. Tanto que agrada a Deus que Ele mesmo concedeu a Moisés um cântico, que está lá em Deuteronômio 32. Eu vou ler os versículos de 1 até 4, 32, versículos 1 até 4. Eu estou lendo aqui na Bíblia, versão King James atualizada. Inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensinamento goteje como a chuva. Olha só, a chuva está caindo hoje de manhã. E as minhas palavras destilem como um brando orvalho, como chuva sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Ele é nossa rocha, e as suas obras são todas perfeitas, e os seus caminhos todos justos. Deus é fiel, e jamais comete erros. Deus é bom, justo e sábio. Então, nessa manhã, nós vamos cantar essa canção que Deus deu a Moisés, dizendo que Ele é santo, 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 justo, poderoso, Ele não comete erros. Ele é o nosso grande Deus, aquele que nos conhece, que nos criou lá no ventre da barriga da nossa mãe e que conhece todas as coisas, todos os nossos pensamentos. Ele sabe o que é melhor para a gente. Vamos então nos render a Ele nessa manhã? Vamos ficar em pé? Erga sua voz, erga suas mãos, adore ao Senhor, aquele que é santo. E as palmas. Santo, santo, poderoso, querei que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, querei que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo,
eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, querei que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Aleluias! Ele sabe sempre o que é bom para a gente, não é verdade? E por isso é que nós estamos gratos a Ele. Nesse momento de gratidão, você pode trazer aqui os seus dízimos e as suas ofertas. E lembre-se também de trazer as suas ofertas para missões nacionais, que é esse gasofilácio menor, ok? Vamos então agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças
te agradecemos nessa manhã pela possibilidade que nós temos de ofertar na tua casa, Senhor. Pai, derrama sobre nós generosidade, porque o Senhor é generoso para conosco, Senhor. Nos ensine, Deus, a cada dia a nos doarmos para os nossos irmãos, a nos doarmos para o Senhor e para a tua obra. Pai, nós estamos aqui nessa manhã rendidos, nos entregando para o Senhor. Receba as nossas vidas, Deus. Oh, Senhor. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti
Senhor, aceita as nossas músicas, os nossos cânticos, Senhor, como uma oferta a Ti. Oh, Senhor, que essas músicas que nós cantamos aqui agora sejam agradáveis a Ti, mas que não apenas as músicas, mas que o nosso coração, a nossa vida, seja assim um louvor ao Teu santo nome por onde quer que nós passemos, onde quer que estejamos, Senhor, que nós possamos estar Te prestando um culto. Oh, Pai, continua falando conosco através da vida do pastor Pedro, que vai trazer a mensagem nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Daqui a pouco nós vamos nos preparar para ouvir a voz de Deus. E hoje nós temos uma grande alegria de ter o pastor Tiago conosco, que vai nos conduzir nesse momento. Mas antes nós vamos ainda orar um pouco mais. E eu gostaria de fazer um momento de oração diferente. A gente sempre ora pelas nossas necessidades e Deus conhece todas elas. Mas hoje eu gostaria que a gente orasse pela igreja, para que Deus faça conosco isso que nós acabamos de cantar, e que de fato nós possamos entregar nossa vida a Ele, reconhecendo que somos dEle, para que Ele faça em nós o querer dEle. Então vamos ficar em pé, todos que puderem, e vamos clamar ao Senhor pedindo que Ele construa essa espiritualidade aqui na Betel, que Ele nos faça de fato adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É esse tipo de adorador que Deus procura. Estamos na Tua presença, Senhor. O Senhor ouviu o nosso louvor, ouviu tudo que dissemos diante de Ti. Eu sei que o Senhor vai além, o Senhor não ouve apenas as nossas palavras, mas o Senhor ouve o nosso coração. Ó Deus, e nós queremos, diante de Ti, confessar que muitas vezes nós não queremos o que nós cantamos. Muitas vezes nós Te adoramos com os nossos lábios, mas o nosso coração está tão longe, tão sobrecarregado, tão cheio de outras coisas, outras prioridades, outros amores, outros afetos. Ó Deus, mas estamos na Tua presença. E dentro de nós arde esse desejo de nos conformarmos a essa palavra. Portanto, Deus, o nosso clamor como igreja nessa manhã é justamente esse. Faz-nos verdadeiros adoradores, Senhor. Que possam Te adorar em espírito e em verdade. E não apenas nas quatro paredes dessa igreja, mas, Senhor, sobretudo fora dela. Que a nossa adoração comece na nossa casa, Senhor, nos nossos relacionamentos mais íntimos, no nosso leito conjugal, à mesa com os nossos filhos, na nossa cozinha. Ó Deus, no nome de Jesus, naquilo que nós falamos entre nós. Deus, que o Teu Espírito possa nos levar a um grau de temor enorme diante de Ti, para que não sejamos devoradores do nosso próximo, para que não odiemos o nosso irmão no nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos mentes sãs, a termos sentimentos saudáveis e a termos obras corretas, Senhor. Faz isso na vida da Betel, ó Deus. Faz-nos adoradores de tempo integral para o Teu louvor, para a Tua glória. Ó Deus, e que essa chama arda entre nós aqui no nosso momento de adoração, mas que seja reflexo da nossa vida, Senhor. Faça isso. Agora, quando vamos nos expor também à Tua palavra que é a água que nos lava,
é a lâmpada que ilumina, é o fogo que nos devora, é o martelo que esmiuça a penha, Senhor. A tua palavra aqui também é consolo, que é bálsamo, possa nos encharcar, possa nos alcançar, possa nos devorar, possa nos consumir, mas possa nos atrair a Ti. Usa a vida do pastor Tiago nessa manhã, como teu profeta, que ele fale de forma desimpedida aquilo que está no teu coração, e dai-nos ouvidos atentos a essa palavra. É a oração que te fazemos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos. Eu tinha uma curiosidade, se jogasse álcool no microfone, se dava choque. Eu acho que não. Eu quero ver você jogar no outro. Eu quero ver você jogar no outro com cabo. Mas, irmãos, é um prazer assim, gigante estar aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui, peraí. Agora deu. Muito bem, um prazer imenso estar com os irmãos aqui. Trago um abraço aqui da minha família para os irmãos também. E eu posso vê-los sorrindo, mesmo com as máscaras, né? Então é muito bom a gente partilhar desse momento juntos aqui. Nós estamos numa série sobre o livro dos Salmos e hoje eu gostaria de trazer para os irmãos uma reflexão de um salmo muito desafiador. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no salmo de número 82. Nós vamos ler esse salmo. Ele é um salmo pequeno. O tema que nós vamos utilizar na nossa reflexão hoje é: o Senhor é a nossa justiça, que é a grande reflexão desse salmo, salmo de número 82. Então nós vamos ler. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler com muita atenção este belíssimo salmo. É um salmo também de Asaf, né, que nós estamos esses dias, né, esses últimos mensagens, temos refletido sobre alguns salmos de Asaf. Então vamos ler salmo de número 82, que diz assim: Deus preside na Assembleia Divina, em meio aos deuses ele julga. Até quando julgareis falsamente, sustentando a causa dos ímpios? Protegei o fraco e o órfão. Fazei justiça ao pobre e ao necessitado. Libertai o fraco e o indigente. Livrai-os da mão dos ímpios. Eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declarei: vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como qualquer homem, caireis como qualquer, ó príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. Amém. Senhor, muito obrigado por tua palavra, uma palavra que chama nossa atenção aqui hoje, que nos movimenta, que nos transforma, que possamos aprender com ela, que o Senhor possa nos instruir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, o saltério por excelência, né, que é uma maneira que nós chamamos os salmos, nós temos aprendido nessa série tão bela de mensagens, temos ouvido muitas mensagens aqui, do pastor também, do pastor Pedro. Ele é um livro de oração, e na vez passada que eu estive com os irmãos, eu disse que nesse livro de oração, o saltério, é o momento onde nós
nos dirigimos a Deus em oração e Deus se dirige a nós também. O Salmo 82, ele é de autoria de Asaf, e vocês sabem que a Bíblia ela é repleta de gêneros literários, há uma pluralidade de gêneros na Bíblia. E o Salmo 82, ele é considerado uma palavra profética. Ele tem um conteúdo profético, ele é uma espécie de oráculo. A partir do verso 2, nós encontramos uma fórmula que era muito utilizada também pelos profetas no Antigo Testamento. O profeta, irmãos, é aquele que proclama uma mensagem que é autorizada por Deus. Um profeta só fala quando Deus fala. O profeta só fala o que Deus quer, do jeito que Deus quer. Em muitas ocasiões, a palavra do profeta é muito dura. Se nós lembrarmos aqui daquelas palavras, peso do Senhor, sentença do Senhor, assim diz o Senhor. Até quando? Nós tivemos no nosso acampamento esse ano uma reflexão sobre o profeta Jonas, e vimos ali a palavra também do Senhor a ele, dirigida a ele. Então, esse salmo especificamente, ele possui, Salmo 82, ele possui uma voz profética que ressalta a justiça de Deus. É um salmo muito diferente comparado com os outros que nós já estudamos aqui até agora. Mas, no entanto, o saltério insiste para cada um de nós que, mesmo a palavra profética, ela deve ser uma palavra orante. O que é uma palavra orante? Uma palavra que ora o tempo todo. A Bíblia, irmãos, é um livro que nós devemos não apenas ler, mas devemos orar o tempo todo. E na ocasião que eu estive com os irmãos anteriormente, eu falei de uma parte, de um texto, de um teólogo, ele era um pastor, que morreu na década de 40, 45, o Dietrich Bonhoeffer. E ele tem um textozinho chamado Orando com os Salmos, é um texto muito precioso. Na vez passada eu trabalhei a metade desse texto com os irmãos, e hoje eu inseri a outra metade desse texto aqui, nesse sermão, para que a gente possa aprender. E nesse livrinho, ele diz que na oração com os Salmos, nós precisamos aprender 3 lições importantes. A primeira é orar com base na palavra de Deus e nas promessas de Deus, tendo por fundamento a revelação de Deus, a palavra revelada de Deus, e não os nossos desejos egoístas. Em segundo lugar, com os salmos, nós aprendemos que devemos orar em todo o tempo, na angústia, na adversidade, mas também na alegria. E por fim, e eu acho isso uma parte muito bonita, uma parte muito eclesiológica do pensamento desse reconhecido como um mártir cristão, no nosso tempo contemporâneo, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, do pós-guerra especialmente, considerado assim. Ele diz que o Salmo nos ensina a orar em comunidade, porque quem ora agora é o corpo de Cristo, que envolve ao mesmo tempo a nossa individualidade e a nossa coletividade. O saltério é muito versátil. Nós podemos falar com Deus, Deus falar com nós podemos orar individualmente, mas a experiência sálmica, digamos assim, ela é uma experiência também comunitária, onde tem o louvor, onde tem a gratidão, onde tem as súplicas, igual os nossos cultos de oração, os nossos GOs, que nós oramos juntos uns pelos outros. Então, dessa maneira, irmãos, quanto mais aprofundarmos, quanto mais nos envolvermos com os salmos, quanto mais nós estivermos orado, tanto mais simples e mais rica será a nossa oração. Mas diria o nosso querido e saudoso teólogo Bonhoeffer, que, abre aspas, eu queria citar aqui agora uma parte que ele escreveu, finalzinho do seu livro. Ele diz que a oração do salmo, que nossos lábios se recusam a pronunciar, que nos faz hesitar, que nos escandaliza, desperta em nós o pressentimento de que aqui é um outro que ora, que aquele que está jurando a inocência, aquele que invoca o julgamento de Deus, aquele que está mergulhado em sofrimento tão profundo, não pode ser outro, a não ser o próprio Cristo. E mais, como é que os salmos então podem ser ao mesmo tempo a oração a Deus e a palavra do próprio Deus? Justamente porque neles nós encontramos o Cristo que ora. Então, só por isso,
Só porque nos Salmos nós encontramos o Cristo que ora, é que a nossa oração encontrou a promessa de ser atendida. Cristo tornou-se o nosso intercessor. Fecha aspas. Ele diz que quando oramos assim, quando lemos o Novo Testamento, que o Espírito ora por nós, que é o próprio Cristo que ora por nós, que ora conosco. Então, com essa inspiração de orar os salmos por meio da cruz, por meio de Cristo, é que nós podemos hoje não apenas ler e refletir, mas que teremos a experiência de orar juntos o Salmo 82, que nos causa uma certa estranheza. Bom, nós utilizamos textos bíblicos para evangelizar. Já viram aquelas caixinhas de promessa? Imagina você dar um versículo de uma caixinha de promessa para a pessoa com o Salmo 82, 6. Sois deuses. É estranho, né? Mas aí eu queria compartilhar um pouco com os irmãos sobre o que é essa mensagem, o que esse salmo pode causar na nossa vida se nós orarmos. Em primeiro lugar, 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, que a justiça de Deus, ela é misericordiosa. A justiça de Deus é misericordiosa. Na justiça divina, vemos no verso 1, o aprendizado é muito evidente. É Deus quem julga. É Deus quem julga. Ele preside a Assembleia Divina em meio aos deuses e julga. Por toda a Escritura, nós ouvimos ecos disso, quando diz assim, que o Senhor julga as nações, que o Senhor julga o pecado, que Ele julga toda a opressão, que Ele julga a maldade, que Ele julga a impiedade. Disso nós temos certeza. Deus é um Deus que julga. Mas aí vem uma outra pergunta que ela é assombrosa, mas consoladora ao mesmo tempo. De que maneira Deus julga? Com justiça, com equidade, com sabedoria, com amor. Deus julga, irmãos, com misericórdia. A maneira de julgar de Deus é muito peculiar. É só Ele que consegue fazer. O julgamento de Deus, Ele nos convida ao arrependimento. É um convite salvífico. É um convite salvífico. Um texto que conhecemos muito bem, João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E deveríamos decorar no mesmo sentido os próximos versos, o 17 e o 19, porque o 17 diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o verso 19, e o julgamento é este, para muitas pessoas é fogo, saraiva, morte, não é assim? Inferno. Aí no verso 19 de João 3 diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas o mais importante desse texto diz que o julgamento de Deus é esse, que a luz veio ao mundo. Ou seja, o anúncio que o Salmo 82 está nos trazendo do julgamento de Deus, é que Deus quer nos salvar, irmãos. É que Deus quer salvar esse nosso mundo perdido, esse mundo de tanta maldade. Agora pensem comigo, falar de orar os salmos é bonito, né? Por exemplo, vamos orar juntos o Salmo 40. Aí você junta com os grupos de oração, né? Fecha os olhos e fala assim, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. É um dos salmos que eu mais gosto na Bíblia. Ou se não, é muito legal a relação com o adolescente, né? Você diz assim, cada um, naqueles cultos assim, né? Cada um vai falar um versículo. Cada um vai falar um versículo. Aí os irmãos começam. Aí chega no adolescente, tá bom, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo sabe esse. Mas como que nós podemos orar o Salmo 82? Porque parece nos causar muita estranheza, principalmente o verso 1 e o verso 6. Imagina, vamos orar juntos, né? Vou convidar os irmãos lá na minha casa, para a gente poder orar juntos, né? Aí a gente ora assim, verso 6. Eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Como que a gente diz amém numa situação, como orar um salmo como esse? Jesus, é interessante que ele menciona esse salmo em João 10, o verso 34, após falar da sua própria autoridade,
como bom pastor, lá em João 10, o Cristo, ele é interpelado acerca da sua identidade enquanto filho de Deus. E aí ele responde no verso 27 de João 10, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Então junta os fariseus, saduceus, sacerdotes, tal, aquele pessoal todo, e diz assim, você está dizendo que você é o filho de Deus? Como é isso? Como alguém pode dizer que é o filho de Deus? Huios tuteu, né? Era forte essa expressão, em grego é muito forte para eles, né? Aí ele diz assim, Jesus ele tinha uma maneira muito serena de lidar com as coisas, né? Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E acrescenta no final do verso 30, eu e o Pai somos um. Eles queriam acusar Jesus de blasfêmia, porque, sendo blasfemo, ele poderia ser apedrejado. No final das contas, queriam apedrejar Jesus. E aí, Jesus ele diz assim, não está escrito em vossa lei? Eu disse, sois deuses? Em referência a esse salmo. A explicação aqui é lógica. Se Deus chama algumas pessoas de deuses, por exemplo, no Salmo 82, 6, Êxodo 21, 6, 22, 9 e o verso 28, a palavra príncipes, juízes, na língua hebraica, é Elohim, deuses. A palavra Elohim ela pode ser usada tanto para mencionar Deus, o Pai Criador, pode ser usada para falar também de deuses, mas pode ser usada também para falar de juízes, de líderes, de príncipes, de uma liderança mais assim que fica na frente. Então, se Deus chama algumas pessoas de deuses, quanto mais o Filho teria esse direito de ser chamado, né, de ser colocado como filho de Deus. Mas a diferença entre Deus e os deuses, no sentido de os juízes, os príncipes humanos e até mesmo os seres celestiais, os anjos, é que Deus julga, irmãos, com misericórdia. E nós muitas vezes não. Pensa comigo, se você fosse Deus, se fosse julgar uma pessoa, como seria seu julgamento? Aquela pessoa que talvez te fez mal, sabe? Aquele líder que fica te oprimindo. Você fala assim, vou orar para Deus te curar dessa ignorância. Mas no fundo a gente quer dizer outra coisa, né? A gente quer dizer outra coisa. Deus julga, irmãos, com justiça, com amor. É diferente. Então a misericórdia de Deus é aquela graça que nos alcança sem que mereçamos. Sem que mereçamos. Deus, irmãos, é graça o tempo todo. O Antigo Testamento também fala da graça de Deus. Geralmente, às vezes ouvimos dizer assim, que existe o tempo da graça e o tempo da desgraça, né? O tempo que não tinha graça de Deus, mas Deus ele é graça o tempo todo, sem que mereçamos, porque o amor dele é direcionado a nós de uma maneira sobrenatural. Deus se manifesta na nossa vida, nos ajuda em nossa vida de uma maneira paciente. Lemos no apóstolo Paulo que o amor ele é paciente. Então, se Deus é amor, Deus é paciente. E como Deus não é graça no Antigo Testamento, se lemos, por exemplo, no Salmo 101, se não me engano, que diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. A sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, Deus é graça o tempo todo. Eu creio que por esse grande amor de Deus, por essa grande misericórdia, seja que Davi no final do livro de 2 Samuel, ele fez algo que não devia, ele fez um censo para mostrar o seu poder, a sua glória. Está lá no 2 Samuel capítulo 24, né, verso 14. Aí Deus fala assim, Davi, você pisou na bola comigo, você errou, você pecou, eu vou te punir, a minha justiça vai chegar até você. Vou te dar 3 opções, ou você escolhe, primeira opção, cai nas mãos dos seus inimigos. Segunda opção, seu povo vai passar 7 anos por uma fome miserável. Terceira opção, você vai cair nas minhas mãos. Você vai cair na minha justiça. Você vai viver daquilo que eu quero para você. Aí Davi responde no verso 14 o seguinte,
Estou em grande angústia. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas na mão dos homens não caia eu. Eu prefiro cair nas mãos de Deus do que na mão de qualquer outra coisa, mesmo que tenha fome. Eu prefiro cair nas mãos de Deus. Mesmo com a pandemia, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos meus inimigos. Por quê? Porque Deus é misericordioso. É terrível e é misericordioso. Nesse sentido, orar com salmos, irmãos, é cair nas mãos de Deus, porque Ele é a nossa justiça. É uma graça e também uma justiça. Como nos lembra um dos nossos, eu gosto muito de lembrar dos nossos antigos hinos. Eles falam que o Juan gosta de tocar música de velhos, né, Juan? Mas hoje, em homenagem a você, eu lembrei de um dos nossos antigos hinos, o HCC número 22, que retoma o Salmo 145, aquele hino que diz: justo és, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras, eis perto está de todos que te invocam em verdade. Geralmente os quartetos cantavam, né, aqueles grupos de irmãos, né, e terminavam com um lindo aleluia, para dizer que perto está o Senhor, mas que justo é o Senhor. Irmãos, orando esse salmo, que possamos nos render à justiça divina, que é graça e misericórdia o tempo inteiro. Esse é o Deus que Jesus chama de Pai. Esse é o Deus que a igreja adora e que deve ser proclamado. Em segundo lugar, a justiça de Deus é a oração, e também a oração, elas são dimensões da espiritualidade. Vamos falar desse salmo agora sobre a espiritualidade. Lembrem do Sermão da Montanha, quando Cristo diz assim para os seus, no verso 6 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Orar o Salmo 82 é ter uma preocupação com o outro. Chamamos isso de alteridade. Quando você consegue olhar além dos números, das cifras, você vê o rosto do outro. E esse outro aqui no Salmo é representado no pobre, no necessitado, no indigente, no órfão. A voz profética, ela não se compromete com o discurso político. Em muitas ocasiões, o discurso político, ele diz que vai fazer, mas não se compromete, de fato, com as pessoas. A voz profética, não. Tudo que o profeta diz acontece porque é Deus que está dizendo. É Deus quem mandou dizer. Então, a voz profética não é também um discurso de poder, porque o seu compromisso é no anúncio de Deus. O verso 2 inicia com um tom profético. Observe na sua Bíblia que, a partir do verso 2 até o verso 7, tem um conjunto de aspas aí. Isso é muito interessante nesse salmo, porque esse conjunto de aspas aí no início e no final, no início do verso 2 e no final do verso 7, que define o gênero do Salmo 82, sendo é como assim, é Deus que está falando aqui agora. Então, essa parte aqui é a parte que Deus fala conosco. O verso 1 e o verso 8 é a parte que o salmista fala de Deus e fala com Deus, para os irmãos entenderem como funciona. O verso 2 inicia com um tom profético. Ele pergunta: até quando? Isso dizendo para os deuses, né? Para os juízes, para os líderes. Até quando julgareis falsamente, sustentando a causa do ímpio? É de estremecer isso, né, irmãos? Até quando julgareis falsamente, sustentando a causa do ímpio? O pensamento teológico feito na América Latina, ele entende que a Bíblia se dirige, que na Bíblia, aliás, Deus se dirige de uma maneira muito específica aos pobres, aos sofredores, aos marginalizados, os acolhendo. É uma maneira muito bonita de pensar Deus, diferente da forma europeia, diferente da forma norte-americana. É uma teologia mais local, que o Brasil faz parte, tem grandes pensadores, grandes teólogos e teólogos que pensam juntamente com isso. Mas no Salmo 82 é bem clara a denúncia que é feita a esses juízes ou deuses ímpios. Vocês estão julgando
falsamente. E a orientação profética do Salmo é bem específica. Primeiro, protegei o fraco e órfão. Segundo, fazei justiça ao pobre e ao necessitado. Terceiro, libertai o fraco e o indigente. E quarto lugar, livra-os da mão dos ímpios. Nós temos imperativos aqui: protegei, fazei, libertai, livrai. E esses imperativos aqui não é simplesmente para você ficar só olhando, não, tem que fazer alguma coisa. E o fraco e o órfão, o que vamos fazer com ele? Ô, irmãos, vamos ser bem sinceros, tem famílias que não cuidam dos seus, tem famílias que não cuidam dos seus idosos, dos viúvos, das viúvas, do fraco, do necessitado. A igreja de Deus não é assim. A ideia da diaconia são aquelas pessoas que servem às mesas, porque na igreja tem lugar para todo mundo. E uma coisa que o pastor Pedro disse aqui uma vez, que ficou gravado no meu coração, meu pastor, é que ninguém na igreja pode passar necessidade de nada, do que é básico para a nossa vida. Isso é nos comprometer com essa causa. Mas o que está em jogo aqui não é só um assistencialismo, não. O problema aqui é a impiedade, porque, irmãos, toda impiedade é opressora. E isso não é um discurso marxista. Isso é um discurso, é uma palavra profética. Deus, ele rejeita o ímpio. Deus rejeita o opressor. Então, quem são os órfãos, o fraco, o indigente, a não ser aqueles que foram esquecidos pelos demais? Aqueles que não são assistidos, aqueles que são colocados do lado de fora, como dizia Michel Foucault, aqueles que são colocados nos hospícios, aqueles que ninguém quer mais do lado, os desamparados, os abandonados à própria sorte, muitas ocasiões, pelos podres poderes. Nós lemos nas Escrituras que os pobres sempre teremos em nosso meio. Contudo, a igreja, ela é esperança para os perdidos, consolo para os desamparados, pão para o faminto, o pão material, mas também o pão espiritual. Viu, pastor Levi, como a gente conversava ontem? É o pão espiritual. Então, em vez de nos preocuparmos com discussões infrutíferas, nós estamos aí nesse tempo das propagandas políticas, dos discursos políticos, e às vezes a gente fica tão preocupado com discussões tão infrutíferas, que não levam a lugar nenhum. Nós deveríamos nos perguntar o seguinte: estamos fazendo justiça aos esquecidos do nosso tempo? Estamos servindo os nossos irmãos com a justiça de Cristo? Temos sido, enquanto igreja, uma voz profética, que anuncia, mas que também denuncia o desespero, a dor, o maltrato com as pessoas? Espera-se de que quem faça justiça, faça com equidade. Contudo, no Salmo 82, a denúncia profética mostra, aponta, que o fraco, o pobre, o órfão, o indigente, estavam sendo negligenciados. E a nossa justiça, nesse sentido, então, deve, como diria o Evangelho, exceder a justiça dos fariseus. Se nós oramos os salmos em Cristo, por intermédio do Cristo, a nossa justiça, irmãos, deve exceder qualquer tipo de aparência, porque a justiça do fariseu honra a ele mesmo. Ele quer mostrar que ele faz. Ele quer que todo mundo veja o que ele faz. O que vale é a sua glória, o seu status, o seu poder, a sua aparência. Mas a justiça de Cristo tem Deus como seu tesouro. É o Pai que te vê em secreto, que te abençoa. É uma justiça que se baseia na revelação da palavra de Deus, que se mostra de maneira encarnada, de maneira prática, que torna-se uma dimensão espiritual, na qual o Pai recompensa, mas o Pai que nos vê em secreto quando oramos. Nós precisamos de orar, irmãos, para que a justiça alcance também as pessoas, especialmente esses que estão esquecidos na nossa sociedade, no nosso meio. Eu gosto muito da palavra oração na nossa língua portuguesa, porque ela traz a ideia de que esse falar com Deus, esse orar, ele tem uma ação. Oração, né? Ele tem uma ação, não tem como nós simplesmente orarmos se nós não tivermos alguma ação.
E uma vez que a justiça de Cristo, enquanto revelação de Deus, exigida no Salmo 82, é compreendida como uma prática da espiritualidade, ter fome e sede de justiça, defender a causa do órfão, do pobre, do indigente, faz parte também da nossa missão, do nosso ID. Porque onde Jesus estava, as pessoas sempre eram assistidas também nas suas necessidades mais básicas. Leia isso no Evangelho. Sempre tinha comida onde Jesus estava. E se tivesse pouco, ele multiplicava. E multiplicava daquele que tinha pouco. Não era do que tinha muito. Essa justiça enraizada, então, na espiritualidade, ela precisa ser praticada no dia a dia. Você não precisa de uma ocasião especial para praticar a justiça de Deus. Vou esperar quando a igreja tiver um programa de missões, para me praticar a justiça. Quando a gente for visitar algum asilo, quando a gente for pregar lá para as prostitutas, quando a gente for fazer alguma coisa. Bom, é claro que tem pessoas que não conseguem se adaptar a algum tipo de trabalho, mas eu penso que nós temos todas ocasiões são oportunas para promover a justiça de Deus. No seu trabalho, na escola, na universidade, na sua família, nós sempre podemos promover a justiça de Deus. Podemos influenciar outros. Nós temos aqui na igreja muitos irmãos que são professores como eu. Importante trabalho que nós temos de formar na cabeça dos nossos estudantes que eles têm que crescer como pessoas justas, verdadeiras. Eu dizia para eles, o Lucas foi meu estudante, que se algum dia eles fossem profissionais e eu os visse fazendo justiça, eu ia procurar e falar assim, não foi isso que eu te ensinei. O Lucas está aqui. Mas o Lucas é justo. Glória a Deus por isso, né? Irmãos, nós temos que aprender a praticar a justiça. Não sejamos como juízes com os deuses ímpios. Essa ideia de deuses ímpios. Que o nosso compromisso seja com a justiça de Deus. E se você não sabe por onde começar, vamos orar juntos o Salmo 82. E por último, para terminar aqui, eu queria dizer também que a justiça de Deus nos leva a renunciar à nossa falsa divindade. Os versos 6 e 7 são de grande importância no Salmo. O coração desse Salmo, para mim, são os versos 6 e 7. Como já foi mencionado, a expressão sois deuses, o Elohim, é utilizada para nomear juízes, líderes também, pessoas, né? Juízes terrenos. São pessoas que têm um poder de decisão. Mas nós precisamos de ler a contradição que existe nos versos 6 e 7, que é assim, eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Contudo, veja, mas, porém, contudo, morrereis como qualquer homem, caireis como qualquer um, ó príncipes. Sois deuses, mas como qualquer um, morrereis. Sois deuses, mas como qualquer um, caireis. A denúncia profética desse salmo nos faz refletir que ter poder não nos exclui da realidade da morte. Esses deuses morrerão, serão esquecidos. A sorte deles, como lemos no Eclesiastes, como a nossa também, será a mesma de todos os animais. Todos vão para o mesmo lugar, o pó da terra. Eclesiastes 3 diz isso. Toda vaidade, irmão, se encerra com a morte. Sois deuses, mas morrerei, como todos os homens. Esta é a palavra de Deus. Esta é a justiça de Deus. E quem somos nós para questioná-la? Quem somos nós para dizer que somos maiores? Então, a despeito de muitas interpretações sobre esse texto do Sois Deuses, tem uma que ganhou meu coração. E não é de um teólogo, nem de um pastor, mas de uma filósofa que teve uma experiência com Deus. Eu tive a oportunidade de estudar as obras dela uns anos atrás. E ela dizia o seguinte, que Deus concede, interpretando esse salmo, que Deus concede a nós uma falsa divindade, um poder, para que possamos nos esvaziar dele. Nós só podemos esvaziar de um poder que temos. É muito lógico, muito interessante disso. Pensando logicamente, é verdade, só podemos esvaziar de algo que nós temos. Então Deus nos concede um poder, te dá um título, te dá um cargo, te dá uma riqueza financeira,
né, te dá um status, né, um poder, gente. É um poder. E nós gostamos de poder, né? Vamos ser sinceros, né? Lá no fundo do coração da gente, a gente gosta, assim, de ter algum tipo de poder. Mas a falsa divindade tem a ver com a gravidade. A gravidade como uma força que nos puxa para baixo. A nossa baixeza, o nosso desejo egoísta. É a gravidade, então, que fica nos puxando, que nos mantém presos em tudo que tem aqui embaixo. Apegados em tudo que tem aqui embaixo. Em toda a nossa riqueza, todo o nosso orgulho. Num mundo, né, e num país onde as pessoas valem aquilo que têm, não aquilo que são, onde julgamos as pessoas pelo que elas têm, e não pelas pessoas que são. Mas, por outro lado, ao nos esvaziarmos, como Cristo fez, lembrando do hino de Filipenses 2, ao deixarmos a nossa falsa glória, a nossa falsa divindade, porque a de Cristo é verdadeira, nós vivenciaremos uma dimensão da graça. E a graça é essa energia, essa força sobrenatural que, se a gravidade nos puxa para baixo, a graça nos puxa para cima. Nas palavras dessa filósofa, a gravidade é o que nos faz cair para baixo. Mas a graça é a energia que nos faz cair para cima. Que nos puxa para cima o tempo todo. Então nós vivemos assim, né? Parece os textos de C.S. Lewis, né, pastor? Um puxando para cá, outro puxando para cá. Mas a graça aqui é o que nos puxa. É o que vence a gravidade. É o que vence o peso. Então nós carecemos de nos esvaziar de nós mesmos, de deixar que Deus nos preencha com a sua misericórdia que dura para sempre. Nós carecemos, irmãos, de renunciar à nossa falsa divindade. E ao renunciar, ao morrer para nós mesmos, Cristo vive em nós. Não é este o significado do batismo, no qual muitos de nós aqui passamos um dia, que nós morremos com Cristo, quando a pessoa está submersa, mas que ressurgimos com Ele para a glória do Pai. Precisamos nos esvaziar. Mas para entender o mistério, ou a mensagem profética do Salmo 82, nós temos que morrer para nós mesmos. O problema é que há pessoas que gostam do falso poder, que fazem dele e que vivem uma espécie de graça barata, sem cruz, sem Cristo, sem o seguimento, sem a escuta profética. E é nesse sentido, finalizando então, que o Salmo 82 é uma palavra de Deus dirigida a nós, porque no final Asaf faz uma prece. E é uma prece muito audaz e muito assustadora. Ele diz assim: levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. Você tem coragem de orar como Asaf? Nossa igreja tem coragem de orar como Asaf? Levanta-te, Senhor, e julga a terra. Cristo, irmãos, Ele ora conosco. Então nós precisamos de orar com base na palavra revelada de Deus, em todas as situações, orar enquanto comunidade, nos comprometer com a justiça de Deus, mas nós só conseguiremos compreender a dimensão espiritual de tudo isso, se, como Filho de Deus, esvaziarmos de nós mesmos para sermos preenchidos por Deus. O desafio que fica para cada um de nós nessa manhã é o de ouvir o que o Espírito de Cristo tem a nos dizer a nós e a nossa igreja por meio dessa palavra profética. Por isso que, juntamente com o Salmo 82, verso 8, hoje nós oramos: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações a ti pertencem. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra nessa manhã. Nós aqui nos colocamos diante do Senhor, nós ouvimos a tua palavra, que muito nos alimenta, mas que também muito nos desafia. Que sejamos uma igreja justa cada dia, que possamos aprender uns com os outros e aprender com o Senhor, que possamos abandonar, Deus, esse nosso ego exaltado, esse desejo de crescer, que não considera os outros, que nós chamamos aqui de falsa divindade, e que possamos nos apegar à simplicidade do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, porque a Betel é uma igreja muito generosa,
Os irmãos têm aprendido isso com meus irmãos aqui, têm aprendido a praticar. Então, que o Senhor possa encher o nosso coração com essa palavra e que nós não venhamos nunca nos esquecer que o Senhor é quem julga, o Senhor que é o nosso justo juiz, mas que o Senhor julga com misericórdia, com equidade, com amor. Então, que a Tua graça possa nos alcançar nessa manhã e que o Senhor nos abençoe, cuide da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Nós teremos, nesse momento, uma música que vai ser cantada pela irmã Nívia. Tem um vídeo antes? Isso, a gente vai ouvir um vídeo de missões, uma ótima oportunidade, né, de pensar o Salmo 82, e logo depois a irmã Nívia vai cantar uma música para a gente encerrar o nosso momento. Deus abençoe a sua vida. Vamos assistir o vídeo. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que eu
das vezes que ele me dava carona, na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente, assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas.